Olá, exploradores! Hoje vamos falar da Suíça, um país no centro da Europa, cercado pelos Alpes e que nos presenteia com as mais lindas vistas das montanhas, o destino dos sonhos de várias pessoas. Temos muito a falar da Suíça, mas vamos tentar colocar aqui algumas das cidades principais dos Alpes, as atrações mais procuradas e os passeios de trem que percorrem patrimônios históricos da Unesco. E talvez possamos fazer mais pra frente outros vídeos mais específicos de cada lugar que vocês nos pedirem nos comentários. Se você busca o destino de inverno ideal, esse é o local. Fique aqui conosco e aproveite essa viagem inesquecível com o 10 Trip Tips. Nessa primeira dica, vamos falar rapidamente sobre o país no geral. A Suíça fica bem no centro da Europa e é um local pouco visitado pelos brasileiros, talvez por desconhecimento ou por acharem que pode ser muito caro. Não se engane, o custo da viagem é bem semelhante a qualquer outro destino turístico da Europa. A moeda utilizada é o franco suíço. O câmbio é bem semelhante ao do euro. Em alguns locais mais turísticos aceitam o euro, mas não em todos os lugares, então se programe para ter francos com você durante a viagem. Nos locais que estivemos, nenhum aceitava o dólar. Na Suíça, o italiano, francês e alemão são os idiomas oficiais, mas na maioria dos locais o inglês pode ser utilizado. O clima é bem severo no inverno, inclusive com riscos de avalanches nas montanhas das cidades alpinas. Você pode até ficar isolado em algumas cidades se isso acontecer. Já nas demais estações, o frio não é tão intenso. A paisagem pode mudar completamente dependendo da estação do ano. Na primavera e verão, as grandes montanhas de neve dão lugar ao verde, às flores e às cachoeiras formadas pelo derretimento do gelo. Já no outono, as pedras e o cinza começam a tomar a paisagem para a grande imensidão branca do inverno. O país pode ser percorrido de carro ou de trem, mas sugiro escolher bem o seu transporte em função da época da sua visita. Se for no verão e as estradas ainda não estiverem congeladas, pode usar o carro para se locomover facilmente, mas já no inverno, onde a neve toma conta de tudo, sugiro usar o trem, pois muitos lugares ficarão inacessíveis e as estradas muito mais perigosas. E diferente do Brasil, lá o trem chega a qualquer lugar e é muito pontual e organizado. Dica 2 é sobre o Jungfrau. Vamos ao que interessa, porque tem muito lugar bonito para mostrar. Esse local é onde está o Jungfrau, o pico conhecido como o topo da Europa, pois não é nada mais do que a estação de trem mais alta na montanha mais alta da Europa. Para chegar a esse local maravilhoso, a forma mais fácil é pegar o trem a partir de Lauterbrunnen e subir até Wengen, pegando outro no sentido de Klein-Schayeg. Nessa estação, troca para um outro tipo de trem que irá subir a montanha até o Jungfrau. A primeira parada rumo ao pico faz uma pausa de alguns minutos dentro da montanha, onde você vai poder apreciar a geleira de perto através de grandes janelas de vidro. Continuando o percurso por dentro dos túneis escavados no interior da montanha, você vai chegar à estação final do Jungfrau. No pico, dependendo da estação do ano, você vai ter atrações diferentes. Para os exploradores mais aventureiros, pode encontrar as boias ou snow tubs e trenós para descidas emocionantes em pistas de gelo, ou tirolesa para apreciar ainda melhor as lindas vistas com um toque de adrenalina. E tem mais, as plataformas para ver a vista da região e os túneis de gelo escavado dentro das geleiras. Se ainda achar pouco, pode se aventurar por uma caminhada nas geleiras com os guias ou um passeio de helicóptero. E é claro, as descidas pelas pistas de esquis para quem já pratica o esporte. E se você gostou, veja nas próximas dicas as cidades que servirão de base para você explorar a região. Dica 3 é sobre Wengen. A primeira cidade e a que mais indico é Wengen. Essa pequena vila no alto da montanha é o ideal para ficar hospedado para aproveitar a região do Jungfrau. Essa cidade é livre de carros. Lá você só vai encontrar poucos carros elétricos de serviços, mas tudo se faz a pé mesmo. A cidade é praticamente uma vila daquelas dos livros do Contos de História e muitíssimo charmosa. Vale muito ficar hospedado lá. Uma outra opção para conhecer essa região é ficar em Lauterbrunnen, mas aí já é uma cidade um pouco maior. Aliás, se você estiver de carro e for ficar hospedado em Wengen, deverá alugar uma vaga no estacionamento na estação de Lauterbrunnen para deixar seu veículo por lá e subir para Wengen de trem. Nosso grupo fez isso quando estivemos visitando a Suíça no verão e funcionou muito bem. Quando queríamos sair para conhecer outros locais de carro, descíamos de trem até Lauterbrunnen, pegávamos o carro e depois estacionávamos de volta, pois se você alugar a vaga por um período, poderá entrar e sair quantas vezes quiser.
vamos falar de Lauterbrunnen e tudo que tem nessa outra cidade encantadora. Dica 4 é sobre Grindelwald. Antes de falar de Lauterbrunnen, gostaria de contar sobre Grindelwald. Se Lauterbrunnen e Vegen estão à esquerda do Jungfrau, Grindelwald está à direita da montanha. A cidade de Grindelwald é um destino bem conhecido de inverno, que também fica na região do Jungfrau. Possui o selo Best of the Alps. A partir de Grindelwald, você pode chegar ao Jungfrau utilizando os ônibus e trens, mas chegando pelo lado oposto da dica anterior. De lá, você vai poder ter a vista das montanhas Eiger, Monte, Skrikehorn e Wetterhorn, que estão um pouco mais à direita do Jungfrau. O teleférico que leva até Fürst passa pelas estações Bort e Skrikfeld. Cada uma das paradas com seus atrativos de esqui e restaurantes com uma culinária maravilhosa. Em Fürst, você vai conhecer o Cliff Walk, uma passarela com fundo de vidro ou de grades, pontes suspensas e trilhas que vão desde a lateral da montanha até penhascos de alturas que te deixam com adrenalina 1000 só de olhar para baixo. É incrível! A cidade, claro, conta com vários restaurantes onde você vai poder degustar aquele fondue ou o famoso raclette, um queijo derretido na hora. Se você gosta de queijo e ainda não conhece, vai simplesmente amar. Só por essa dica do queijo raclette já merecemos seu like. Dica 5. Voltando a Lauterbrunnen. Como falamos, lá nas primeiras dicas é o ponto de partida para Vegen e Jungfrau. Mas não é só isso, pois a cidade em si é linda. As cachoeiras são a atração principal. São muitas, mas vamos falar as duas que são as principais. Você pode conhecer a cachoeira Staubach, com seus 300 metros de queda. Você consegue acessar a cachoeira por uma trilha estreita na montanha até uma sacada. Infelizmente, nas vezes em que o Tent Trips esteve por lá, o clima não ajudou e não conseguimos chegar até o local. Só vimos de longe mesmo. Mas existe outra catarata que é ainda mais espetacular e esta sim conseguimos registrar para vocês, exploradores. A Trommelbach Falls, que é um conjunto de quedas de águas esculpidas por dentro da montanha, algo que confesso nunca ter visto antes. Acho que é a única no mundo. Essas estrondosas quedas de água são formadas pela água de gelo das geleiras do Jungfrau e descem por dentro da montanha, literalmente por dentro. Para apreciar essa beleza única da natureza, você vai andar por trilhas, elevadores, escadarias e túneis por dentro da montanha, com sacadas e janelas que irão te proporcionar uma vista de cada ponto dessa maravilha. Se prepare para o barulho, porque a força da água é tanta que parece uma trovoada. No parque, você ainda conta com uma lanchonete e lindos jardins, se não estiverem congelados, é claro. Dica 6. Skiltorn e Murren. Ainda tem muito lugar lindo e diferente aqui no vídeo. Estamos só na região do Jungfrau e tem várias outras regiões que ainda queremos mostrar aqui para vocês. Então fique conosco e se inscreva. Nos ajude a juntos fortalecermos essa comunidade de exploradores com mais inscritos. Continuando, na região de Jungfrau, a partir de Lauterbrunnen, você vai poder pegar o teleférico para o Skiltorn, uma montanha muito característica que vai te dar a oportunidade de uma vista 360 graus da região. E você ainda pode aproveitar para fazer aquela refeição no restaurante giratório. Nesse pico foi gravado o filme 007 A Serviço Secreto de Sua Majestade, e você vai poder curtir muitas curiosidades sobre o filme lá nas atrações. Ainda, antes de pegar o teleférico para Skiltorn, você pode conhecer Murren, uma cidade que fica no alto da montanha e que também é livre de automóveis. Essa pequena e charmosa vila é ótima para ficar hospedado, livre do agito ou para passar o dia e almoçar em um dos diversos restaurantes com uma vista maravilhosa. Você pode usar duas rotas para chegar a Skiltorn, vindo de Lauterbrunnen por um teleférico bastante íngreme até a estação do trem ou funicular que te leva até Murren. A outra opção é pegar o teleférico a partir de Steckelberg, que também vai para Murren, e de Murren você pega o teleférico e vai até mais uma estação intermediária chamada Brig, e depois lá já é Skiltorn. Todas as paradas valem muito a pena. Dica 7 é sobre o Matterhorn. Vamos agora sair da região de Bern e Jungfrau e mergulhar em uma outra região da Suíça. Vamos falar do Matterhorn. Com certeza você já deve ter visto o desenho dessa montanha antes. Essa montanha emblemática com seu formato peculiar em forma de triângulo foi o que inspirou o logotipo do famoso chocolate Toblerone. Vista de baixo é linda e você pode ver ainda mais de perto subindo pelo teleférico mais alto do mundo, rumo ao Klein Matterhorn, uma montanha ao lado que oferece todo o visual desse triângulo colossal.
Os alpinistas classificam como uma montanha de difícil acesso ao pico, justamente pelo seu formato irregular, mas como não somos alpinistas, vamos de teleférico mesmo. Ao chegar com o teleférico, após uma viagem de tirar o fôlego, você vai encontrar uma base chamada Matterhorn Glacier Paradise, com um ótimo restaurante e é o início para as pistas de esqui descerem morro abaixo. Se você não for esquiar, pode aproveitar para curtir o visual, sentando nas cadeiras ao ar livre ou do próprio restaurante, com paredes de vidro, tomando um delicioso chocolate quente ou uma cerveja gelada. Dependendo do clima, ainda pode subir por um elevador que te dá acesso à plataforma de observação, um dos locais mais frios que já estive. Mas se puder, não deixe de ir, porque o visual é realmente incrível. Dica 8 é sobre Zermatt. Essa pequena cidade fica cercada pelas grandes montanhas e é acessível somente através de trem. Essa é uma ótima e a principal base para conhecer o Matterhorn e os outros points de esqui da região, como as pistas do Hawthorne, Riffelberg e outras. Em Zermatt não são permitidos automóveis, mas existem alguns pequenos carros elétricos dos hotéis e de serviços, além dos ônibus também elétricos que fazem percursos circulares. Uma das cidadezinhas mais charmosas da Suíça. A rua principal possui vários restaurantes e lojas espalhadas até a igreja central. Saindo um pouco da rua principal, pode conhecer as antigas casas de madeira e pedras construídas sobre uma base que são bem interessantes. E de quase todos os lugares da cidade, você vai ter uma vista sensacional do Matterhorn. Se programe para ver o nascer do sol e o reflexo na montanha. O tom de cores rosados no topo da montanha é um espetáculo à parte. Uma dica é ver da ponte da Avenida do Rio, que corta a cidade e segue até a base da montanha, onde fica a estação do teleférico. Zermatt também é o ponto de partida para a subida do trem até Gornergrätz, onde fica um hotel antigo da região que oferece uma vista privilegiada. E não é só isso, um dos mais importantes e famosos percursos de trem turístico também tem como ponto de partida Zermatt, o passeio do Glacier Express. O Glacier Express é um trem panorâmico que faz um percurso de Zermatt até São Moritz, passando por pontes e túneis e locais que você nunca imaginou que poderiam ser percorridos. Passa por túneis no meio das montanhas de gelo, florestas e pontes gigantescas. O trem vai margeando a montanha por locais que mal cabem no trilho, a uma altura que proporciona aquele visual. Aliás, vimos até alguns animais na floresta durante o percurso. Esse passeio realmente é lindo e vale um vídeo à parte. Comente aqui se gostaria de um vídeo somente sobre o Glacier Express. Uma dica é fazer esse passeio já utilizando como transporte para deixar a região de Zermatt e conhecer a outra região de São Moritz. Dica 9 é sobre São Moritz. São Moritz já é uma cidade maior, foi diversas vezes palco das Olimpíadas de Inverno e talvez seja um dos mais conhecidos destinos de inverno do mundo. Essa cidade é bem estruturada, mas ainda mantém o clima de cidade de montanha. Inclusive, também possui o selo Best of the Alps. Você conta com vários teleféricos que te levam ao alto das montanhas, chamadas de pis, para poder descer nas diversas pistas de esqui disponíveis na região. A cidade ainda é o ponto final ou inicial do Glacier Express, que vai a Zermatt, como falamos nas dicas anteriores. O lago, que fica completamente congelado no inverno, dá todo um charme à cidade. Você vai poder conhecer a parte alta da cidade com suas lojas de grife ou a parte baixa, onde está o lago, pista de patinação, a torre inclinada e muito mais. Tudo isso com uma variedade de restaurantes e hotéis charmosíssimos para você aproveitar. São muitas atrações para você conhecer em São Moritz. Inclusive, se for esquiar, pode até mesmo fazê-los à noite, pois a cidade conta com pistas de esqui iluminadas que fazem um espetáculo de luzes pelas montanhas. Nosso grupo optou por conhecer o Pisnair, um pico de mais de 3.000 metros de altitude, com ótimas pistas para você deslizar montanha abaixo e estrutura de restaurante para só curtir o visual, mesmo se você não for esquiar. Reserve tempo para um passeio imperdível com o roteiro do trem Bernina Express. Esse trem sai de São Moritz e vai até Tirano, uma cidade já na Itália, onde você vai poder visitar igrejas históricas e cheias de simbolismos, tipo o Código da Vinci, sabe? Vale muito a pena não só pelo destino, mas pelo passeio, é sensacional. Dica 10 é sobre Titlis.
ainda não acabou. Além das 10 dicas, vamos ter as dicas extras e claro que deixamos o melhor para o final, se é que conseguimos escolher o melhor. Essa montanha fica na cidade de Engelberg e você vai amar o local. Além das vistas a partir do teleférico giratório ou da montanha, você vai poder aproveitar as inúmeras atrações que o local te oferece. As descidas em boias, os snow tubs pelas pistas de gelo dá aquele toque de adrenalina. A ponte suspensa dá um friozinho na barriga e é toda presa por cabos a uma altura enorme. Temos também a caverna de gelo, o teleférico Ice Flyer, as lojas de souvenir e de chocolate, os restaurantes ou lanchonetes e, lógico, as pistas de esqui. Isso é só um pouco do que você pode aproveitar nesse pico. Dependendo das condições climáticas, você vai poder fazer caminhadas pelos 50 km de trilhas espalhadas pela montanha. E ainda, se o tempo ajudar, pode aproveitar para descer de tobogã até Engelberg. Essa dica extra é sobre como se locomover na Suíça e tem informações muito importantes. Nada na Suíça é muito barato, então o que for possível economizar é melhor. Essa dica é sobre o passe de trem para os turistas, o Swiss Travel Pass. Você pode adquirir um passe para um determinado período de tempo, por exemplo, uma semana, um mês, por aí vai, que vai te dar direito de usar todo o transporte público do país, os trens, ônibus e barcos. Você poderá utilizar praticamente todas as linhas, ainda alguns teleféricos e funiculares. Os trens de passeios turísticos como o Glacier Express e Bernina Express e outras linhas desse tipo podem ter alguma taxa que você paga à parte, como a reserva de assento. Se você não estiver viajando de carro, esse passe compensa muito, pois comprar cada percurso de trem pode ficar bem mais caro. Além do transporte, você terá acesso grátis em alguns museus e descontos em alguns passeios de montanha. Agora, se optar por viajar de carro, existe um selo ou vinhete que você precisa comprar para ter colado no para-brisa. Você consegue comprar facilmente o vinhete nos postos de gasolina dos países fronteiriços. Custa cerca de 40 euros e é válido por mais ou menos um ano. A segunda dica extra é sobre Genebra. Estivemos em Genebra apenas para pegar o voo de retorno para o Brasil. Acabamos não conhecendo muito por conta do clima, mas a experiência não foi das melhores. Na estação de trem que vai até o aeroporto, quase bateram a carteira de um dos integrantes do nosso grupo. Fique atento e não dê bobeira nessa cidade. E um outro ponto que não gostamos foi que os lojistas não falavam inglês e não se importavam muito em tentar entender. Estamos chegando no final, exploradores. Espero que tenham gostado desse vídeo e que tenham a oportunidade de conhecer esse destino realmente dos sonhos. Se ainda não se inscreveu, por favor se inscreva e comente suas experiências conosco. Queremos muito formar uma comunidade de exploradores que possam ter o Tem Trip Tips como referência para buscar dicas para suas próximas viagens. Obrigado e até as próximas Tem Trip Tips.